Quando a gente fala de taxas, normalmente é como uma grandeza varia em relação ao tempo. Tá? Não que necessariamente seja isso, mas normalmente é. Como o espaço varia em relação ao tempo, como a velocidade varia em relação ao tempo, como o dinheiro varia em relação ao tempo, isso normalmente está ligado à taxa. Mas claro que eu posso ter um gráfico de como um dinheiro varia com relação ao, sei lá, a velocidade. Sei lá que é velocidade, mas aqui nós vamos trabalhar a maioria das vezes com relação ao tempo. Então, aqui nós temos um reservatório cônico, né? E imagine que eu quero saber como que o volume de água varia com relação ao tempo, né? Fatalmente, eu não sei isso tão fácil, né? Eu saberia se eu soubesse como que o raio varia com relação ao tempo e a altura variasse em relação ao tempo. Aí sim, né? Suponha que eu soubesse, né, como que esse raio varia com relação ao tempo e como essa altura varia com relação ao tempo. Daí eu faria a derivada do volume com relação ao tempo. Isso seria π sobre 3, né? E aí, aqui eu tenho o produto da derivada de duas funções. Vejam que R e H não são constantes, são funções do tempo, né? Então, é a derivada do primeiro, que vai ser 2 vezes R, né, vezes R', né, porque é dr dt, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro. Essa derivada aqui é com relação ao tempo. Eu tenho a coisa bem certinha aqui embaixo, né? O R ao quadrado vezes o H', que é o lado de lá, né? Mais o 2RH, né? 2RH vezes o R'. Mas aí eu estou comparando, né, a variação do volume no tempo, né, com a variação do raio e a altura no tempo. Aí é que complica, né? Eu não estou fazendo a derivada do volume com relação à altura ou com relação ao raio. Ambos os lados com relação ao tempo. Até parece simples de uma primeira olhada, né? Então, vamos ver se nós entendemos isso. Suponha que x e y são de funções que são diferenciáveis em relação ao tempo, né? Como raio e altura. E elas são relacionadas, né, por y igual a x ao cubo, ou seja, né, y dt é igual a x dt ao cubo. Aqui não foi explicitado o dt, mas a gente sabe que elas dependem do tempo. Encontre dy dt, né? Bom, então você vai fazer essa derivada, né, dy dt, fazendo o lado de cá, né? Derivado, né? Vai derivar dos dois lados. Eu vou aplicar a regra da cadeia, né? Vou derivar com relação a x e depois fazer vezes dx dt. Aí eu sei que aqui vai ficar 3 vezes x vezes dx dt. A regrinha da cadeia. Certamente ele vai pedir quanto que é dy dt, né? Encontre dy dt para o tempo igual a 1. Claro, porque dy dt é uma função do tempo, né? Na verdade, eu tenho dy dt, né? Isso aqui eu posso chamar de y' dt, né? E tudo isso aí é igual a 3x dt vezes x' dt. Se eu quero o dy, né, o y' de 1, y' no tempo igual a 1, isso é 3 vezes x de 1 vezes x' no tempo igual a 1. Então, eu tenho que conhecer o x no tempo igual a 1. O x do tempo igual a 1, sim. O x no tempo igual a 1 é 2, foi dado. O x' no tempo igual a 1 foi dado, é 4. E o tempo é igual a 1, claro.
Então você consegue achar aqui facilmente o y' só do tempo igual a 1, né? Ou de todos os tempos, que é esse caso aqui. Mas daí eu tenho que conhecer o x daquele tempo e o x' daquele tempo. Aqui 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. É isso? 4 vezes 3, 12, 24. E aqui o resultado, por azar, deu 48, porque eu derivei errado, né? É 3x ao quadrado. Por favor, né, seu Ângelo? 3x ao quadrado, então aqui vai ficar 4 × 16. 16 vezes 3, 48. Né? Eu derivei errado, porque aqui é o quadrado, claro, caiu 3, mas aqui desconta 1. Rian, Thiago, Igor, tranquilo? O que eu falei, João? Sim. Sim, legal. Vocês sim andam meio fraco, né? Vocês estão muito assim, sim. Falam sim, assim, mas... Acabei de acordar, professor. Hã? Acabei de acordar. Mesmo. Acabou de acordar? Bom, por isso, daí é mais difícil. Bom, agora eu tenho aqui uma aplicação interessante. Eu tenho um navio vazando o óleo. E aqui diz que esse raio, ele aumenta o raio do vazamento a 2 pés por segundo. E ele vai pedir qual que é a área, né? O quanto a área está aumentando. Bom, eu sei que a fórmula da área, ela depende do raio e não depende do tempo, né? Mas aqui ela vai depender do tempo, porque vai ser π vezes o raio, né? Porque o raio depende do tempo, né? A área depende... Veja, o raio depende do tempo, a área depende do raio, então a área, queira ou não queira, vai depender do tempo. E se eu quero saber o quanto a área varia no tempo, eu quero saber dA dt. dA dt é igual a π... é πr ao quadrado, aí não se esqueçam. A área é πr ao quadrado, não é π vezes r, né? Então, eu derivo dos dois lados. Então, aqui vai ficar 2r vezes dr dt. Porque eu estou derivando esse cara com relação ao tempo, porque a área também eu derivei com relação ao tempo. Então, a variação da área com relação ao tempo, né, ela vai ser... Bom, veja bem que quando o raio é igual a 60 pés, ele está aumentando a uma velocidade de 2 pés por segundo. Né? Então, quando o raio é 60 pés, o raio aumenta 2 pés por segundo. E você vai descobrir aqui que vai dar 240 π. Né? Então, a área está aumentando a 240 π pés quadrados por segundo. Né? Ou 240 π, que é a mesma coisa que 754 pés quadrados por segundo. Essa aqui até que foi uma aplicação, eu acho que não difícil, né? Vamos pegar uma aqui que é um pouco mais difícil, né? Aqui eu tenho uma quadra de beisebol, né? Um esporte que acho que quase brasileiro nenhum entende. A única coisa que ele sabe é que se ele joga a bola, o outro deu a pancada na bola. Esse cara aqui, ele tem que sair correndo o mais rápido possível para as bases e não levar a bolada de volta nele. Cada lado aqui tem 90 pés. E do ponto de vista desse cara aqui que está no home, a velocidade com que ele enxerga esse corredor é diferente com que a velocidade que esse cara aqui enxerga, né? Imagine que esse cara ele esteja correndo numa velocidade constante, né? Com relação a esse cara aqui, ó. Nessa linha aqui, ele corre com uma velocidade constante de 30 pés por segundo. Tá? Então, esse cara aqui, ele sempre vai enxergar ele vindo para ele a 30 pés por segundo. Depois que passou por ele, né? Continua a 30 pés por segundo se afastando dele. Mas esse cara aqui, ele enxerga um pouco diferente, né? Porque ele está numa outra posição, né? Ele, por exemplo, daqui para cá,
a velocidade dele quase não mudou do ponto de vista desse cara aqui. Isso aí você pode ver quando você enxerga um avião aqui debaixo, parece que ele está se deslocando bem devagarinho. Agora, para o passarinho que está do lado dele, que está na mesma linha, ele parece bem mais rápido. Então, para esse cara aqui, ele vai ver sempre a 30. Mas esse cara aqui, ó, ele vai ver ele se movimentando bem mais devagarinho, Imagine como se estivesse no alto. E isso é fato. Quando você vê caminhões, caminhões ou carros numa BR longe, parece que eles se movem mais devagar em relação a você. E isso aí a gente pode até encontrar o porquê desse motivo, Vamos, antes eu não vou nem resolver o exercício, eu vou tentar verificar qual que é a velocidade que esse cara enxerga esse jogador aqui. De fato, a velocidade que ele enxerga é dy dt, porque é essa variação aqui que ele enxerga, O dy, aqui tinha um y, aqui tem outro y, aqui tem outro y. Então é o dy dt que ele enxerga. Quem enxerga o dx dt é o cara da terceira base, Então o cara do home, ele enxerga dy dt. O cara da terceira base, ele enxerga dx dt. E o dx dt, eu vou considerar ele fixo de 30 pés por segundo. Bom, o dy, eu vou descobrir quanto que é o dy dt, obviamente, eu tenho que descobrir. E como é que eu faço para descobrir? Faz conta, Usa cálculo. Que tal você começar do Pitágoras, y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 90 ao quadrado. Aí você vai, se você achar o dy dt exatamente nesse momento, você vai encontrar a velocidade que o home enxerga exatamente nesse momento. Lembre-se que o home vai estar enxergando esse cara numa velocidade variável, Agora eu vou derivar dos dois lados com relação ao tempo, não com relação a x, porque eu quero como as distâncias variam com relação ao tempo. 2y vezes y', que é o dy dt. Aqui eu não vou chamar de y' para ficar claro que eu estou derivando com relação ao tempo. Igual a 2x vezes dx dt, de novo, estou derivando de ambos os lados com relação ao tempo, mais zero, derivada de uma constante é zero. Posso cortar esse com esse, e finalmente eu encontro qual que é a velocidade com que o home está enxergando. Vy, vou até escrever Vy. dy dt é o v home que seja, Vy é igual a Vx vezes x dividido por y. A velocidade com que o home enxerga o corredor, ela é, claro que é proporcional à velocidade com que esse cara enxerga, mas vezes x dividido por y. Quer dizer que quando esse cara estiver passando daqui para cá, a velocidade com que, se ele passasse, a velocidade com que o home enxerga é zero. Não há variação de velocidade. De muito pertinho para cá para passar muito pertinho, de zero menos para zero mais. Agora, se esse cara estivesse lá muito longe, o y e o x vão ser iguais, praticamente iguais, daí ele vai enxergar com a mesma velocidade que esse cara aqui enxerga. Então, quando o avião está muito longe, para o passarinho ou para você, vocês veem a mesma velocidade. Agora, quando o avião vai se aproximando do passarinho, o passarinho vê um raio por ele, e você vê uma velocidade praticamente nula. Durante muito pouco tempo. Você vê uma velocidade baixa, nula, a gente não consegue sentir que o avião está parado, mesmo olhando para cima. Ele está quase parado, mas não parado. Bom, vamos aplicar tudo isso ao nosso exercício. Eu vou ficar apenas com essa fórmula aqui.
Antes de apagar, eu vou copiá-la, né? Então, eu sei que dy dt, que é a velocidade em y, é igual a dy dx, que é a velocidade em x, vezes x dividido por y. Nesse caso aqui, eu cheguei a essa conclusão das velocidades derivando o Pitágoras ali do triângulo, né? Que y² igual a 90 quadrado mais x². Qual é a distância do home, né, na mudança da distância nesse instante? Bom, é só fazer. Ele pede qual é a taxa de mudança, ou seja, qual que é a velocidade. É igual a taxa em x. A taxa em x deveria ser até colocada menos 30, porque ele está se aproximando, né? Vezes x. O x é ele diz qual que é o x aqui? Bom, 20, professor. Tá ali. 20, né? Vezes 20 dividido pelo o y, né? Bom, o que é o y? O y é 20, é a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Agora, se eu substituir o x por 20, né, eu vou ter um y correspondente, claro, que é a hipotenusa, né? E eu acho o dy dt. Né? E, no caso, o dy dt deu de menos 6,51 pés por segundo, né? E era o que a gente esperava. A gente esperava que o home enxergasse essa velocidade, né, desse corredor menor do que esse cara aqui, né? Porque a velocidade do ponto de vista do home é ΔY, ΔT, né? E do ponto de vista desse cara é ΔX, ΔT. Então, na figura, eu tenho uma câmara montada a 3.000 pés de distância da base de lançamento. Claro, não vai botar debaixo, vai estoporar, né? E o foguete está subindo, num determinado momento, a velocidade de 880 pés por segundo, quando está 4.000 metros acima da plataforma de lançamento, né? Bom, eu vou fazer um esquema exatamente nesse momento que ele está falando, né? Nesse momento que ele está falando, ele está a 4.000 pés. Essa distância aqui é constante, essa aqui é de 3.000 pés, é quase 45 graus, né? Esse valor é um pouco maior do que esse, né? Deveria ter desenhado a devida proporção, agora vai assim. Eu não vou usar para nada, eu acho, né? Mas esse valor aqui vai ser de 5.000 pés, né? Da relação 3, 4 e 5 do triângulo retângulo. E ele, nesse momento, ele está subindo a 880 pés por segundo. Aqui eu tenho um ângulo θ, e ele quer saber que, para a filmadora filmar esse cara, ela vai ter que ter um dθ dt, essa velocidade angular. Ele quer saber o quão rápido o ângulo θ de elevação da câmera deve mudar para ele conseguir filmar o foguete. Então eu quero saber o dθ dt nesse momento. Não me parece ser brincadeira isso, né? Bom, eu tenho que achar uma relação entre θ e t para depois derivar. Entre θ eu não consigo achar, mas entre seno de θ, talvez seno. Até não é legal fazer seno, porque essa distância aqui ela varia, né, que é a altura do foguete, e essa também. Então, seno é uma péssima ideia. Então, esse 5.000 aqui não vai servir para nada, pelo menos por agora. Mas o que é fixo aqui? O que é fixo é isso aqui. Então, talvez tangente seja uma relação boa, né? Eu vou dizer que tangente de θ é igual a essa distância aqui, que é variável, que eu vou chamar de y, dividido por 3.000. Aqui sim, eu achei uma relação não entre θ e y, né? O y varia com o tempo, claro, o y é o y que varia com o tempo, mas de certa forma, sim, uma relação implícita. E eu consigo, a partir de uma derivada implícita, achar o dθ dt. A derivada da tangente
com relação a θ, porque aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, né? É secante ao quadrado. Então, eu vou ter secante ao quadrado de θ vezes dθ dt. Eu derivei com relação ao tempo do lado de cá, vou derivar com relação ao tempo do lado de lá. Vai ser dy dt sobre 3.000. Né? Vou derivar o y com relação ao tempo também. Né? E essa é a constante que está sendo multiplicada, ela continua, ou dividida. Né? E eu consigo achar o dθ dt. Olha que legal, né? Dθ dt ele é igual a dy dt sobre 3.000 vezes secante ao quadrado de θ. Achei o dθ dt, que é o que eu queria. Né? O quanto o ângulo, a velocidade do ângulo precisa ser. Bom, ele diz que ele quer saber o valor dessa velocidade, né, sabendo que o foguete sobe, nesse momento, a uma velocidade de 880, né, 880 pés por segundo, né, e que a altura é 4.000 pés. Bom, eu não tenho nenhum y aqui, eu tenho uma secante ao quadrado de θ. Bom, se a altura é 4.000, a largura sempre é 3.000. Eu vou ter que saber essa secante de θ aqui numa boa, né? Porque a secante é 1 sobre cosseno. Né? Talvez eu até use esse 5.000 para alguma coisa. Né? A secante de θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então é 5/3. Né? Aí você coloca esses 5/3 ao quadrado aqui. E coloca esse 880 e você vai descobrir o dθ dt. Né? Você vai fazer, ó, 5/3 aqui que nós achamos, chamamos de φ ao invés de θ. Né? Você vai fazer as continhas e você vai descobrir que é de sempre radianos, vai dar o resultado, né? 0,11 radianos por segundo. Agora, se você quer em graus por segundo, você basta multiplicar por 180 e dividir por π, esse 0,11, e aí você vai saber que o giro dessa câmara aqui vai ser de mais ou menos 6 graus por segundo, nesse momento, para acompanhar o foguete. Conforme o foguete vai ficando mais alto, claro que essa velocidade vai ser menor e ela vai tender a zero, porque, salvo que esse foguete continue subindo em linha reta, o ângulo máximo que essa filmadora vai ter que ter é de 90 graus, e ela nunca vai chegar a 90, né? Ao menos que a altura do seu foguete seja infinita. Ainda mais porque a gente está considerando a Terra plana, né? Né? Tudo bem, ela poderia ser também né? Se ela for esférica, aí de uma vez que nunca vai chegar a 90, né? Bom, aqui eu tenho, imagine você fazendo café, apesar de estar azul o nosso líquido, né? Você joga água aqui no teu filtro de café, essa água ela começa a descer. E de alguma forma eu garanto que a água vai vazar aqui numa taxa de volume constante, ou seja, ela vai vazar a 2 centímetros cúbicos por minuto. Né? O cafezinho está descendo numa taxa constante de 2 centímetros cúbicos por minuto. A minha pergunta é, esse líquido, ele vai descer, né? A variação da altura no tempo, ela também vai ser constante? Se desse um volume constante, uma vazão constante, né? Isso aqui é uma vazão, né? 2 centímetros cúbicos por minuto, é uma vazão constante. Né? A altura, né? Quem já fez café sabe disso, né?
Se eu conseguisse fazer essa vazão ficar constante, vamos supor com algum mecanismo sugador, né? O que ia acontecer é que no final ia ficar mais rápido, porque, ó, pensa comigo, né? Quando o raio é maior, né, aqui eu tenho 2 centímetros cúbicos. Mais para baixo, aqui eu também tenho 2 centímetros cúbicos. Eu vou precisar de uma altura maior para ter o mesmo volume. Tá? Então, lá no finalzinho, se está saindo 2 centímetros cúbicos por segundo, né, lá no finalzinho vai descer mais rápido. Tá? Isso é fato. Tá? Não acontece no momento da gente fazer café, porque eu não consigo garantir uma vazão constante aqui. A vazão vai diminuindo também, e vai diminuindo muito, por falta de peso de água aqui em cima. Tá? Mas se eu estivesse sugando aqui de forma que saísse 2 centímetros cúbicos por minuto, né, no finalzinho ia descer mais rápido. Bom, na letra B, pede-se para provar isso. Então, o cone, né, vou pegar aqui a corzinha azul, ele tem 4, né, tem um raio de 4, né, e uma altura de 16, aqui em azul. Conforme a água vai baixando, ela vai ficando vermelhinha, né? Eu vou dizer que ele tem um raio R genérico e uma altura. Claro que esses triângulos são semelhantes, e eu posso afirmar que o raio 4 dividido pela altura 16 sempre vai manter a proporção com o raio R e a altura Y, né? Isso é fato. Então, esse cone agora ele pode ser particularizado, né, para um cone em que a altura da água, né, para um cone que tem esse ângulo aqui, né, esse ângulo fixo. Né, e daí ele vai obedecer à seguinte equação: 4 vezes a altura igual a 16 vezes o raio. Isso é a equação do cone, né? Se você colocar um eixo x e y, né, vai ter a equação da reta aqui. Né? Eu vou colocar, na verdade, ao invés de x, eu vou colocar raio, né? Raio, y, eu tenho uma equação dessa reta aqui, né? Y igual a 4r, y igual a 4r. Essa... Se eu boto o eixo XY aqui, né, é isso que eu vejo. Bom, e por que isso é importante? Bom, é importante particularizar porque o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Tá? E aí o volume fica como função de x e y. Vai ficar muito mais fácil se ele ficar apenas como função de x, né? 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é 4r. O meu cone vai ter o volume igual a 4π sobre 3 vezes r ao cubo. Até parece o volume de uma esfera, né? 4/3 de πr ao cubo. Né? Mas isso aqui é uma coincidência, né? Para esse cone apenas. O volume do cone depende, eu posso fazer ele depender apenas do raio, né? Uma vez que o raio tem relação com a altura. Isso aí vai me facilitar muito a vida quando eu fizer a derivada do volume com relação ao tempo. Eu até deveria ter feito ao contrário, eu deveria ter feito ele com... Eu deveria ter trocado aqui, ó, se y igual a 4r, R igual a Y sobre 4. Aí eu relaciono o volume com a altura. Eu seria mais feliz. Né? Eu vou fazer isso. Eu vou relacionar o volume com a altura e não com o raio. Porque é o que eu quero relacionar. Né? A variação do volume vai ser constante. Né? Ela é de 2 centímetros cúbicos por minuto. E eu quero ver como se comporta a altura. Então, volume é igual a 1/3 de π vezes, aqui no lugar do raio, eu vou colocar y sobre 4, né? Então, y sobre 4
ao quadrado vezes y. Aí eu tenho que volume é igual a π sobre 3. Agora aqui ó, vai ser 4 ao quadrado vezes 16 vezes y ao cubo. Agora eu tenho uma relação entre o volume e a altura, né? Claro que quando a altura for zero, o volume é zero. Né? Quando a altura do líquido for zero, é zero. Bom, derive dos dois lados, né? Eu vou ter a variação do volume com o tempo. Né? Nós sabemos qual que é a variação do volume com o tempo, ela é constante, ela é de menos 2. Né? O volume vai diminuindo 2 centímetros cúbicos por minuto. É igual a... Eu poderia cortar o π com 3, né? Se eu quero fazer bastante aproximação, mas não vou fazer isso, né? π dividido por 3 vezes 16, preguiça de fazer conta, né? Vezes essa derivada com relação ao tempo, que é 3y ao quadrado vezes dy dt. Eu sei quanto que é o dv dt. O dv dt ele é menos 2, né? Então, menos 2 é igual a π sobre 3 vezes 16 vezes 3 vezes y ao quadrado vezes dy dt. Esse 3 eu posso cortar com esse. E agora eu consigo achar a variação da altura no tempo. Ó. Consigo, só que eu vou fazer lá em cima. Dy dt é igual a menos 2 dividido por π. Porque eu passo esse π para cá dividindo e passo esse y quadrado também. Agora eu sei a variação da altura no tempo em função da altura. Eu vou fazer esse gráfico aqui. Ô, professor. Sim? Ali o 16, se eu tinha feito alguma coisa com ele? Não, eu vou ter que passar ele multiplicando também. Vezes 16 aqui, né? Vezes 16, obrigado. Beleza. O eixo x, o y, né? E aqui é a velocidade com que ele cai. O y vai começar em 16, né? E vou fazer cair de 1 em 1, igual a esse menos 1. Certamente no zero vai dar problema, né? Porque o que é a derivada de y com relação ao tempo? Ela é igual àquele valor que nós encontramos lá atrás, que deu menos 2 sobre 16 sobre πy ao quadrado. Menos 2 vezes 16 dividido por π vezes o y ao quadrado. Agora eu vou colocar um parênteses, né? Vou colocar um parênteses aqui no numerador e um no denominador. π vezes y ao quadrado. E a velocidade é bem pequenininha, né? E depois a velocidade vai aumentando, tanto que aqui ela dá a divisão por zero, né? Eu vou tirar esse último aqui. E agora eu vou dar uma espiadinha nesse gráfico. E eu vou tentar inverter, né? Esse aqui. Vamos ver se ele inverte esse eixo, formatar eixo. Será que eu consigo inverter? Olha, aqui ficou muito legal. Tá? Por que ficou legal? Porque ele começa com a altura de 16, né? E conforme a altura da água vai diminuindo, a velocidade vai aumentando negativamente, né? Isso aqui ficou muito legal, a gente pode dar uma melhoradinha nesse gráfico. O valor mínimo 0, o outro 16. E aqui a gente pode deixar entre o valor mínimo, deixa menos 10. Menos 10 ou até... menos 10 e 0 tá bom. E se eu quero fazer o gráfico um pouquinho mais longe, eu não vou fazer com o 0
tá? Mas eu vou colocar aqui 0,1. Daí eu já sei que a velocidade vai lá para casa do chapéu, né? Mas eu fixei a escala aqui, já ficou bom. Tá? Vou colocar os eixos para eu saber, né? Sempre num trabalho, os professores sempre vão pegar no pé. Tá? Então, nos eixos, tem que colocar o que significa cada eixo. Tá? No eixo horizontal principal, que é adicionar elemento gráfico, eixos horizontal principal. Né? Não apareceu nada aqui, vou dar uma diminuída para ver se aparece. Aqui, percebo que a escala deixou de ser a escala inversa, né? Vou dar uns Ctrl Z para ver se volta. Adicionar elemento, eu quero um título e não um eixo. Um título. Aqui eu vou colocar altura. E nós sabemos que a vazão que sai é 2 centímetros por segundo. Veja que no começo quase não sai nada, né? Não há variação de altura, né? Para de repente, né, terminar de supetão. Esse aqui é um gráfico bem interessante para nós colocarmos lá até nos nossos slides, né? Rian, João Vitor, João Pedro e Yasmin, vocês entenderam o que eu fiz? Sim, tranquilo. Então eu vou passar para vocês algumas tarefinhas lá no Moodle, tá? A próxima aula vai ser aproximação linear local. Hoje vamos ficar só com taxas. Tá? E essas tarefinhas vão ser para entregar ainda hoje, tá? Para não perder Um abração aí para vocês, um ótimo final de semana. Até daqui a pouquinho no Moodle. Beleza. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa tarde,